no privado e falou assim, olha, eu gostaria que vocês tivessem também casais pelo Brasil, pelo mundo, para levar Nossa Senhora nas famílias, para consagrar as famílias ao coração de Maria. Por que eu fui convidado? Porque eu já tinha uma experiência aqui no Brasil, de 15 anos, rodando o Brasil falando de Nossa Senhora. No ano de 2000 eu tinha saído dos movimentos para poder me casar. E no ano de 2001 eu recebi o convite. Em 2002 a gente se casou e fomos a São Luís do Maranhão para fazer uma experiência missionária. Chegando lá, uma senhora tocou na imagem, saiu curada de um câncer maligno, que pegava todo o estômago, uma terceira parte do intestino. E por causa desse milagre, eu e minha esposa resolvemos dedicar toda a nossa vida, consagrar toda a nossa vida, nosso ser, a essa missão. Aí depois de um tempo, o padre Raimundo, paróquia da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, ele estava em Curitiba, não sei se vocês lembram disso, né? Em Curitiba, e aí ele viu um fenômeno acontecer na paróquia dele, né? Ele viu alguns homens que ele nunca tinha visto, assim, junto com as esposas, começarem a aparecer na missa. E na quaresma, na hora da confissão, na conversa ele perguntou, mas o que te motivou? Porque já estava lá há algum tempo e a mulherada só ia sozinha para a missa, né? Nunca viu o marido, né? E aí ele disse, não, é que teve uma imagem de Nossa Senhora lá em casa e me motivou, e eu quero mudar de vida, você rezar o texto, quero mudar de vida, quero me confessar e tal. Ah, meu Deus, tomara que motiva esse daqui. Aí inclusive o detalhe, né, que os homens falaram o seguinte, que normalmente quando a pessoa é sorteada, né, principalmente lá em Curitiba, que também é assim, a mulher tem que arrumar a casa e receber as pessoas. E o homem geralmente ia buscar Nossa Senhora, com um carro próprio geralmente, né? Naquela época não tinha Uber, né? Então as pessoas iam buscar Nossa Senhora. E na conversa da casa, onde estava Nossa Senhora, até a casa deles, o homem se sentia motivado em ver Nossa Senhora. Primeiro porque ela vinha coberta, né, dentro do carro, né? Então ele ficava curioso, né? Viu? Não é só a mulher que é curiosa não, viu? Tem homem que daí eu quero olhar, quero ver o que tem aí, né? Aí quando tirava assim, que ele batia o olho, ele ficava encantado com Nossa Senhora e tudo. E aí depois disso ele ficava motivado a uma conversão. Tanto é, e aí o que aconteceu? O padre Raimundo foi num terço e falou para a mulher assim, olha, não diga que tem padre, que eu quero ver como esse rapaz prega sem saber que tem padre no meio, né? E aí ele viu, gostou muito, e aí ele falou assim, olha, como é que eu posso conseguir um casal desse para Fortaleza, né? E nós estávamos no Maranhão, já tinha dado, nosso tempo é triênio, nós tinha acabado nosso tempo no Maranhão. Aí ele falou assim, ó, tem um casal no Maranhão, vou tentar ver se passo ele para cá, para Fortaleza. Aí eu vim para cá, na primeira missão, essa é a segunda. Vim para cá fazer a primeira missão, que fisicamente era outra imagem, mas a missão é a mesma. E aí fiquei hospedado com eles aqui um tempo, né? Com o Padre Albino, lembra do Padre Albino? Né? Conversamos bastante, almoçava com ele, tudo e tal. E na época o pároco era o Padre Batista ainda, depois entrou o pároco com o Padre Sidney, né? Mas daí o que aconteceu? Aí como a gente é casado, tinha criança pequena e tal, então aluguei uma casa por aqui perto. E era para passar, no começo era para passar só 3 meses, no Montes. Era só Montes, não era para sair do Montes. A primeira missão. Aí o padre lá da igreja de Betânia pediu. Um frei que chegou na capela aqui da base aérea, frei, esqueci o nome dele, que substituiu o Xeregato. Eu cheguei logo na igreja da base. Da igreja da base aérea. Eu cheguei logo na substituição, tanto é que eu nem sabia da história. Cheguei, já era o frei e tal, depois me contaram umas histórias aí, que tinha acabado de chegar. E aí lá também outros ficavam sabendo, pronto, aí começou, né? Aí, moral da história, eu cheguei para o Padre Raimundo e falei, Padre Raimundo, tem outras pessoas pedindo para a gente alugar uma casa só por 3 meses também aqui, não consegui. Então, posso fazer Fortaleza, ficar pelo menos um ano aqui? Pode, Fortaleza é sua, fica à vontade. Só que eu vou voltar para Curitiba, né, naquela época. Aí ele voltou para Curitiba, eu fiquei aqui e aí começamos a fazer a missão. Mas aí o que aconteceu? Depois quando deu os 3 anos, nós íamos embora também, aí os padres da igreja de São João do Tauá, que era o padre Cabral e o padre Samuel, ele viu um emblemazinho aqui e falou assim, que movimento você é? Eu disse assim, olha, não é os Arautos do Evangelho, é o movimento da mensagem de Fátima de Portugal. Eu acredito que o senhor não conheça. Aí o padre Samuel, como que eu não conheço se eu sou inscrito no movimento? O senhor é inscrito no movimento? Sim. Eu cheguei agora em Fortaleza, estava em São Paulo, sou de São Luís, cheguei agora em Fortaleza aqui. Então, e eu estava ontem pedindo a Nossa Senhora que me mostrasse um casal que pudesse fazer a missão aqui em Fortaleza. Eu falei, nós estamos aqui, nós estamos ligados ao Piamar, então você vai se desligar agora, vai se ligar à igreja do João Tauá. Aí tudo bem, aí foi encomendada essa imagem, né? A outra foi-se embora, e essa que chegou em 2012 aqui em Fortaleza. Veio de lá? Portugal, né? Aí chegou em 2012 aqui em Fortaleza, foi de carro de bombeiro até a catedral, né? Depois foi também para outros paróquias de carro de bombeiro,
Mas a missão essencial, o que era? Era entrar nas famílias, com a coroa na almofada, para que a família, ao coroar Nossa Senhora, pudesse atender, junto com os papas, a sua consagração ao Imaculado Coração de Maria, né? Bom, chegou 2021, ano passado, né? Os padres da Igreja São João foram destacados foram mudados, foram para a Itália, né? E aí nós voltamos agora a ficar sob a custódia do Padre Raimundo, né? A partir desse ano. Quando deu 10 anos que a irmã chegou aqui, voltamos à custódia do Padre Raimundo, que nunca deixou de nos custodiar, porque na verdade ele é assistente do movimento a nível nacional, a nível do Brasil. E hoje você ainda é Padre Raimundo? É, isso que eles voltamos para ele agora, né? Se bem que ele sempre foi, porque ele era a nível nacional, assistente espiritual do movimento a nível Brasil, então ele sempre continuou, nós falamos com ele e tal, porque o outro lá todo mundo ficava chateado, né? O outro lá gostava muito da gente, né? Aí mudou, o que entrou agora é outro também, e aqui, aí ficamos aqui mais amigo do Padre Raimundo. Inclusive, consegui uma imagem igualzinha a essa do Padre Raimundo. Você já viu na igreja, na missa dia 13, não? Aqui na igreja do São Nazaré? Se vocês... Mas tem essa daí, sim. Dia 13 é igual. Aqui não vou, na missa do meio-dia ele coloca. Meio-dia, né? É, uma imagem igualzinha a essa, vão até pensar que é essa, né? Só que essa é esculpida em madeira, e aquela é feita em pasta de madeira, é bem mais leve, né? E foi eu que consegui para ele, porque era uma imagem que era para ir para a região amazônica, para um padre índio mesmo. O padre é índio, cuida de uma comunidade indígena, são todos católicos. Ele queria muito a imagem lá, mas a imagem veio para o Brasil, ficou 3 anos em Brasília guardada, e o padre não se explicava, né? Aí, moral da história, falei com os líderes do movimento, se podia destacar aquela imagem e deixar com o Padre Raimundo. Aí o Padre Raimundo conseguiu angariar os fundos para poder fazer a compra mesmo da imagem, né? Tinha que ter o fundo, né? E aí veio e tá aí, agora da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, né? Ficou aí com ele, coroa igual, tudinho, né? Bom, mas o fato que eu queria dizer é o seguinte, que daí, por causa do Padre Raimundo, é que nós estamos aqui. Agora, nessa missão, nós já acompanhamos 3 imagens no Maranhão, uma em Pernambuco, outra em Brasília, no Paraná, e essa é a segunda no Ceará, né? E o detalhe que eu queria me lembrar agora, eu lembrei, que, como o senhor perguntou, vem de lá mesmo, né? Não só a imagem vem de lá, como ela tem uma bênção especial dada pelo Padre Carlos, que é o coordenador pároco lá do Santuário de Fátima, juntamente com o bispo, que chama-se bênção de envio. É uma bênção que é dada somente às imagens peregrinas, porque elas vão representar o santuário. O que quer dizer isso em miúdos para nós? Quer dizer que assim que ela passou o umbral da porta, essa imagem aqui ficou sendo o quê? Um pedacinho da cova da Iria. Então, nesse momento, nós estamos recebendo as bênçãos, como se estivesse lá no Santuário de Fátima, né? Rezando o texto lá na Capela das Aparições. E a intenção que a gente colocar no texto hoje é como se estivesse colocando a intenção lá na missa em Portugal. Então, são muitas graças. E por causa disso, nós acompanhamos muitos milagres, tanto em São Luís como aqui em Fortaleza, através da imagem peregrina, né? Muitas pessoas vieram aqui, tocaram na imagem e saíram curados, né? Câncer maligno, leucemia, lúpus, de visão, audição, e depressão, mulheres que queriam ser mães e não conseguiam, que era aqui pedir a Nossa Senhora e alcançar a graça de ser mãe, né? Nós tivemos muitos milagres, evangélicos que se converteram, ateus que se converteram, né? Católico, daquele católico meio assim, que hoje está firme, né? Mas né? Aqui em Fortaleza nós tivemos um total 92 casos de católico, que eles chamam de católico de IBGE, que eles são católicos no fervoroso, né? E a maioria era homens, por incrível que pareça, mas teve muita mulher também, mocinha, que se converteu ao ver a imagem peregrina, né? Porque são as graças, as bênçãos que ela nos traz, né? Agora, quais são os pedidos de Nossa Senhora? Por que nós estamos aqui? Porque Nossa Senhora, quando apareceu em Portugal, né, a Lúcia, Jacinta e Francisco, o mundo estava muito parecido com o mundo de hoje, né? Falta de fé, falta de moral, o comunismo avançando por todos os cantos, a doutrina, a ideologia, né, comunista, a doutrina a guerra, a Primeira Guerra Mundial, pandemia, está tendo pandemia da gripe espanhola, pouca gente sabe disso, né? Tanto é que a Jacinta e Francisco foram levados na segunda onda da pandemia, né? Então, e a fome e a pobreza naquela época ainda estava... A fome e a pobreza naquela época ainda era muito pior do que a de hoje, né? Principalmente na Europa. O Brasil sempre também, mas a Europa sofre muito mais do que nós quando há guerra, né?
Porque nós produzimos, né, na nossa horta, no fundo de quintal, alguma coisa assim, né, geralmente no sul, né, que no Nordeste não sei como é que é, né? Mas sempre tem uma produçãozinha interna, né? A mandioca, que é que chama de macaxeira, né? Tem alguma coisinha que o brasileiro vai se virando. E o Brasil ele produz o ano inteiro. É um clima tropical. Na Europa não. A Europa de produção é de 3 a 4 meses. O inverno não dá nada. Não tem mais o que fazer. Está entendendo como é? Se não tem mais o que fazer, você tem que produzir. Ou guardou, ou morre de fome. Né? Já no Brasil não tem esse, vamos dizer assim, esse problema não é tão feroz. Mas passa as dificuldades também. Né? E na época que Nossa Senhora apareceu, Portugal estava nessa época. Os pastorinhos, pra vocês terem uma ideia, às vezes eles levavam um pedaço de pão para dividir para os 3, e aquilo era o almoço e o jantar deles. Um pedaço de pão. Com a água que eles tomavam lá onde estava na calderia, tinha um poço. Então eles tomavam a água lá. Né? Então eu vi que o sistema era complicado. Né? E aí Nossa Senhora aparece para eles para dizer o que? Olha, não temais. Ou melhor, não tenhais medo. Primeira frase de Nossa Senhora. E aí o Papa João Paulo II comenta sobre essa frase. Quando Nossa Senhora apareceu para eles e falou, não tenhais medo, na verdade Nossa Senhora não estava falando para as 3 crianças. Ela estava falando para aqueles que iam vir depois, por causa da situação que o mundo estava passando. Porque as crianças já tinham sido preparadas um ano antes pelo anjo para receber Nossa Senhora. Então eles já estavam acostumados com aparições. O anjo que apareceu para eles ajustou e disse, olha, façam penitência, oração para a conversão dos pecadores e tal. Né? Então o que Nossa Senhora queria dizer? Olha, não tenhais medo. É verdade que o mundo está difícil? É verdade que o mundo está trazendo muitas dificuldades de guerra, fome, perseguições à igreja, ao Santo Padre? Mas eu estou convosco. Eu sou a sua mãe. Mas para que vocês possam usufruir da minha maternidade, vamos dizer assim, né? É preciso que vocês atendam 3 pedidos meus. Né? Quais são esses 3 pedidos? Aí Nossa Senhora falou, eu vim pedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia ao meu imaculado coração, né? Para a salvação das almas e a paz para o mundo inteiro. Se eu for atendido, o mundo terá paz. Se não, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo inteiro. Logo depois estourou a Revolução Bolchevista e veio o comunismo, que até hoje está causando desastre no mundo inteiro. Basta ver a Nicarágua, Venezuela, e o Brasil está quase entrando, mas não vai entrar não, que Nossa Senhora vai nos dar a vitória ainda. Né? Mas a situação no mundo inteiro é precária. A Rússia, na Ucrânia, é o Deus da Rússia. Né? E não adianta, há mais nações, se um Papa fizer a consagração, a Rússia se converterá. E quando a Rússia se converter, aí haverá paz. Mas precisa a conversão da Rússia. Ainda não houve. Né? Mas houve o quê? Houve as consagrações. O Papa João Paulo II fez essa consagração. Mas daí ele viu que Nossa Senhora, depois que ela fala das profecias, ele viu que Nossa Senhora fala embaixo assim, quem abraçar esta devoção, qual devoção? A consagração. E rezar o meu rosário, prometo todas as graças necessárias para a salvação de sua alma, a conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Então ela faz um pedido para o Papa, que é um pedido para o mundo inteiro, mas para solucionar problemas mundiais. Mas depois Nossa Senhora mostra que nós temos que fazer também, não só por uma questão de solucionar problemas mundiais, mas para ter o principal da nossa vida. O que é o principal da nossa vida, senhor? Paz. Mas o que é o principal depois da paz? Saúde. Não. O principal da nossa vida é a nossa salvação. Né? A nossa salvação eterna é que conta. Porque aqui vai ficar. Ele pode vir doente aqui, mas Santa Teresinha veio doente. Depois foi para o céu. Né? A gente pode ver aí um atleta muito bom, tal, bom de vida. Mas se não ir para o céu, perder a eternidade do céu para a eternidade e para o inferno, aí complicou, né? Então, o principal é a nossa salvação. E aí Nossa Senhora mostra bem claramente, se fizer o que estou pedindo, a consagração, né? Quem abraçar essa devoção e rezar o meu rosário todos os dias, prometo essas graças, salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Então a paz veio por último, hein, senhor? Primeiro a nossa salvação, segundo a conversão dos pecadores e terceiro a paz. Impressionante, né? E esse é o principal. E aí o Papa vendo isso, ele teve aquele, né, o Espírito Santo, e falou assim, é preciso que as pessoas me acompanhem nesse consagração, não adianta só eu fazer. Por isso eu quero
que haja não uma imagem pelo mundo inteiro, mas pelo menos uma em cada país, quem sabe uma em cada cidade grande, que entre nas famílias com a coroa na almofada, porque no momento que a família coroar a imagem peregrina, estará dizendo comigo, o Papa, né? Sim, eu amo e quero servir. Então, essa coroação para nós é uma consagração. Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, assim, eu vou rezar o texto todos os dias, né? Na verdade, Nossa Senhora quer o rosário, mas a Lúcia perguntou, e quem não conseguiu um rosário? Pode ser pelo menos, pode ser um terço? Nossa Senhora ficou triste com essa pergunta, viu? Mas, como boa mãe, ele disse, tá bem, se fizer a consagração e rezar pelo menos um terço todo dia, ainda assim eu dou as graças prometidas, que são as três que eu falei agora há pouco. Salvação, conversão dos pecadores e a paz, né? Bom, e é o que nós vamos fazer aqui agora. E o terceiro pedido? Bom, o terceiro pedido tem que ficar a cargo de vocês. Qual é esse terceiro pedido? É chamada devoção do primeiro sábado. Daí aqueles que puderem, né, ao menos uma vez na vida, né, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado de cada mês, a seguinte devoção: confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário. Aí isso pode ser feito em particular ou em grupo. Aqui na paróquia de São João, perdão, na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, tinha um grupo que estava fazendo aquela capelinha que tem atrás ali do colégio, né? Como é o nome daquele grupo? É Êxodo, né? Acho que é Êxodo, Novo Êxodo, uma coisa assim. Novo Êxodo. Te levou a Nossa Senhora lá na comunidade também, Novo Êxodo. Aí, você estava lá também? Não. Ah, só ficou sabendo assim. Então. Porque eu conheço a comunidade. Ah, tá. Eu tenho amiga que faz parte. Ela falou, foi? Nossa, tinha ido lá? Não. Não? Ah. Aí aí me disseram que estavam fazendo no primeiro sábado lá. Agora não lembro se era 6 da manhã ou 6 da tarde, era 6 da manhã. 6 da tarde. É, eu não sei, tem que perguntar, aí só se informar. Só conhece o pessoal, é só se informar, né? É. Se é que ainda estão fazendo, né? É. Então, agora, a confissão. A confissão pode ser 8 dias antes, 8 dias depois. Não precisa ser necessariamente naquele primeiro sábado. Contanto que a pessoa esteja de graça de comungar o corpo de Cristo, tá bem, né? Então, confissão, comunhão, rezar um texto, que é o que eles fazem aí, e parar 15 minutos para meditar o mistério do rosário, né? Se eu não me engano, é o que eles fazem também. Então, bem pertinho de vocês aqui, tem a palavra Nossa Senhora de Nazaré que dá para fazer. Se esse novo êxito continua fazendo ainda, vai ser bom para vocês aqui, né? Então, nós vamos atender agora o primeiro pedido. Qual é o primeiro pedido mesmo? Conversão. Não, aí é consequência do pedido, é o segundo. Consagração, olha aí, aluno nota 10, tá vendo? Diz que o meu aluno sempre senta na frente, olha aí. Né? Então, primeiro é a consagração. Segundo, rezar o texto. E a devoção do primeiro sábado fica a cargo de vocês. Então, convido vocês a ficar.